Olá, bom dia. Estamos novamente aqui reunidos nesse domingo. Estamos aí todos juntos, embora um pouco distantes aí fisicamente, mas o importante é que estamos todos conectados. Eu queria te desejar um dia maravilhoso. Vamos agora ouvir o que Deus tem para falar para a gente sobre esse tema que a gente vem conversado sobre o que 2020 me disse. Com certeza 2020 trouxe um monte de desafios, um monte de questões e disse muita coisa para muita gente, né? Mas o que foi que 2020 disse para nós? O que Deus quer dizer para nós nesta manhã, né? E eu começo falando um pouquinho sobre mudança, né? O nosso mundo já viveu diversas mudanças por causas naturais, efeitos da natureza, né? Um vulcão, um tsunami, um terremoto, outras mudanças provocadas pelo próprio homem, né? No ambiente político, no ambiente social, a gente teve guerras, a gente já teve revoluções, crises, booms de economias, né? E a gente também tem mudanças na área da tecnologia. Então eu queria trazer para você aqui um exemplo de tecnologia e armazenamento de informação, né? Acho que muitos aqui nunca viram essa primeira figura aí, esses famosos disquetes, né? A gente começou com o famoso pastelão, foi diminuindo, chegou no disquete pequenininho, passou pelo pendrive, né? Depois fizemos os iPods, então eu podia colocar as músicas, eu podia escutar as músicas enquanto eu caminhava, né? Aí eu quis colocar todos os dados dentro de um celular e agora a gente quer ver os mesmos dados, as mesmas fotos, os mesmos vídeos em qualquer equipamento, no celular, no computador, na televisão, e aí eu tenho o quê? Eu tenho a famosa nuvem, eu agora armazeno dados na nuvem, né? Foram mudanças que o homem foi introduzindo, e cada uma dessas mudanças trouxe impactos, trouxe efeitos para a nossa vida, trouxe mudanças no nosso comportamento, trouxe mudança dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, né? Sempre que acontece uma mudança, a gente pode ter impactos muito bons, impactos muito ruins. A gente pode ter impactos enormes ou impactos pequenos. Pode acontecer alguma coisa muito próximo da gente ou muito longe da gente, né? E esse surto que nós tivemos agora, o Covid-19, ele impactou o mundo inteiro, todas as famílias, de maneiras muito diferentes. Nós também, às vezes, temos pequenas mudanças na nossa rotina, na nossa casa, no nosso entorno, que não necessariamente afetam o mundo, mas nos afeta, né? O fato é, sempre que há uma mudança, sempre que alguma coisa inesperada acontece, dá um friozinho na barriga, a gente fica um pouco incerto, a gente fica um pouco desorientado, e aí muitas perguntas começam a surgir. E uma pergunta que esse ano esteve muito na minha mente, porque muitas pessoas falaram isso, eu ouvi muita gente falar isso, e eu buscava explicações para isso. Aonde está Deus? Aonde está Deus no meio de toda essa confusão? O que Ele está fazendo? Por que Ele não evitou? Por que Ele não interferiu nisso tudo que aconteceu? Aonde está Deus no meio dessa confusão? E fazendo uma reflexão sobre isso, eu me lembrei de um outro evento, uma outra calamidade, que foi 11 de setembro de 2001. Eu acho que alguns aqui vão lembrar. Para os que não lembram o que aconteceu nessa data, 2 aviões acertam o World Trade Center nos Estados Unidos. Um símbolo econômico, um símbolo do poder, um símbolo do capitalismo, um desastre. Milhares de mortos, uma confusão danada. E nesse momento, uma pessoa chamada Anne Graham, ela é filha do Billy Graham, quem se recorda, ele foi um grande evangelista, um grande pregador, muito influente no meio econômico. Políticos, economistas iam buscá-lo procurando por respostas. Ele falava a multidões. Através dele, Deus alcançou uma série de vidas. A filha dele, uma cristã extremamente envolvida, seguindo o exemplo do pai.
ela é entrevistada num desses programas de entrevista dos Estados Unidos, o Early Show. E a repórter faz a seguinte pergunta para ela: como é que Deus teria permitido a explosão das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro? Vejam a resposta dela. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir nas nossas escolhas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção, a sua proteção, se nós exigirmos que Ele não se envolva mais conosco? É forte, né? É muito forte. A gente se pergunta onde está Deus, mas a gente mesmo pede para Ele não estar presente. Pede para Ele deixar que nós tomemos as nossas próprias decisões. Pede para Ele que nós sigamos a nossa vida, a nossa maneira, e que Ele não interfira. E o que nós esperamos como resultado? E aí eu começo a perceber quão frágil nós ficamos quando a gente se desconecta dele, porque a gente se desconecta da fonte da vida. E essa desconexão deixa a gente perdido, deixa a gente fragilizado, deixa a gente suscetível a não entender o que está acontecendo. A gente não tem energia, a gente perde referência. E foi muito interessante essa experiência que nós vivemos, isso ficou muito forte, porque aqueles que deviam nos orientar não conseguiam, as autoridades não conseguiam controlar, não conseguiam direcionar, não conseguiam dar um rumo para as coisas. Especialistas, você até tinha infectologistas, médicos de renome que já trabalharam nessa situação de pandemia, mas esse vírus, esse coronavírus era desconhecido. Então, não existiam especialistas, existiam aqueles que estavam se especializando. E aí você começa, pensadores emitem as suas opiniões, filósofos começam a filosofar, formadores de opinião dão ideias, mas sobre coisas que eles também não têm conhecimento. Influências influenciam não sei o quê. Fica todo mundo perdido. Sabe o que eu me lembrei? Uma ilustração interessante. Quem lembra da Era do Gelo? Aquele desenho Era do Gelo 2, né? Naquele desenho ilustra um pouco essa situação, né? Os três protagonistas, né? Os três animaizinhos protagonistas, o tigre, a preguiça e o mamute, eles próprios estavam perdidos. Se você lembra do desenho, cada um vivia uma crise própria. O mamute porque era o último da espécie, ele não tinha família, ele não tinha companhia, porque os outros semelhantes dele estavam extintos. A preguiça, perdida, né? Sabia que a família a rejeitava pelo jeitão dela, mas ou sabia disso e tentava disfarçar, mas vivia uma crise. O tigre, que era um animal feroz, um carnívoro, no primeiro filme tinha salvado um bebê, né? No segundo filme, ainda vivendo um pouco dos seus instintos, mas respeitando, tentando mudar. Então, eles que eram os protagonistas não davam uma direção. Outros estavam buscando vantagens para si. Lembra aquele animalzinho lá? Acho que era um tatu, se eu não me engano. Tá aí a fotinho dele. Ele era o vendedor, lembra? Ele queria tirar vantagem de tudo. Então ele vendia de tudo. Ele vendia snorkel, ele vendia não sei o que. Ele estava querendo se aproveitar economicamente da situação. O abutre estava ali só esperando. Para quê? Ficava lançando mau agouro, maldição, ficava falando que os animais iam morrer, porque ele queria o quê? Se alimentar daqueles animais mortos, né? Então, cada um buscando as suas crenças, cada um buscando a sua conveniência. E eu vejo que a gente viveu, esse desenho ilustra bem, né? Lá foi uma mudança climática.
Aqui nós sofremos uma mudança devido ao surto de uma doença. E eu vejo que todo mundo estava um pouco buscando respostas, buscando as coisas. Comigo não foi diferente, com a minha família não foi diferente. A gente passou pelos mesmos problemas que todo mundo passou. A gente estava buscando segurança, estava buscando um porto seguro. Eu buscava algo em que eu pudesse colocar minha confiança, mas eu não encontrava alguma coisa que não falhasse, algo que fosse absoluto. Por quê? Porque a gente escutava um monte de coisas que eram relativas, que mudavam, verdades que mudavam a cada semana. O medo de contaminação, todo mundo em casa, era um clima terrível. Por um lado, tinha algo muito positivo. Todo mundo reclamava que não tinha tempo para a família, que não tinha tempo para os filhos. Opa, eu estava dentro de casa, eu tinha a possibilidade de estar com meus filhos, o tempo para acompanhar o desenvolvimento dele, mais tempo para dedicar para minha esposa. Mas eu estava dedicando mais tempo para eles? Ou eu estava afundado no trabalho? Aqueles que não tinham trabalho estavam com a cabeça preocupada em como sustentar as suas famílias. As famílias conseguiram essa comunhão? Algumas talvez sim, outras talvez não. Nós conseguimos realmente dedicar mais tempo para os nossos filhos, para os nossos idosos, para os nossos entes queridos? Ou a gente estava mais preocupado em entender a situação do que cuidar deles? São coisas para a gente pensar, né? Nesse ambiente em que todo mundo está mais junto, tudo fica exacerbado. O amor fica mais exacerbado. Realmente, na minha família, a gente se aproximou muito mais um do outro. A gente conseguiu identificar algumas demandas que nossos filhos tinham. Mas, por outro lado, os defeitos também ficavam exacerbados. O estresse também ficava exacerbado. Tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins ficavam aflorados. E aí tinha hora que dava vontade de quê? De fugir. Dava vontade de sumir. A nossa vontade, às vezes, era fazer que nem um avestruz, enfiar a cabeça na terra e ficar lá. Né? Entrar numa caverna e esperar tudo passar, só sair quando tudo terminasse. E pensando em toda essa situação, nessa busca de tentar identificar, ouvindo todo mundo perguntar onde Deus está, eu lembrei de um homem, eu lembrei da experiência de Elias. A experiência dele está relatada lá no livro de 1 Reis, do capítulo 17 até o capítulo 19. Eu sugiro que depois você, em casa, durante a semana, faça a leitura desse livro de 1 Reis, estude a história de Elias, leia 1 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19. Eu vou resumir um pouquinho a história para você e vou usar alguns versículos do capítulo 19 nessa nossa reflexão para a gente aprender com a experiência desse homem que viveu num tempo de mudança, viveu num tempo de catástrofes, viveu num tempo há muito tempo atrás, mas com problemas, com desafios muito semelhantes aos que nós temos hoje. Vamos aprender com a experiência dele. Então, deixa eu resumir um pouquinho a história, tá? Na época que ele vivia, o povo de Deus estava dividido. O povo estava dividido. Existia uma guerra política e social muito grande. Ninguém se entendia. Toda hora trocava liderança. Rei trocando dali, rei trocando daqui. Esses reis, geralmente, eles eram muito polêmicos. Eles eram envolvidos com tramas, corrupções, relacionamentos altamente destrutivos. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, tá? E o papel de Elias, como homem de Deus, era aconselhar o povo, era orientar os governantes, era denunciar os problemas, era tentar influenciar positivamente o mundo para caminhar de acordo com a vontade de Deus. Em determinado momento da vida dele, ele alertou as autoridades.
ele foi avisado por Deus e ele orientou as autoridades sobre as consequências da má administração, de não caminhar de acordo com Deus, de viver aquela confusão que eles viviam. Muito bem. Até que aconteceu uma grande catástrofe. Uma seca enorme assolou aquela terra, assolou aquele país, e os líderes estavam despreparados para lidar com a situação. Os que deveriam orientar o povo não orientavam. Cada um buscou a sua conveniência. E o que Elias fez nesse momento? Ele buscou refúgio em Deus. Ele aproveitou esse momento para desenvolver intimidade com Deus. Agora, durante essa crise, essa pandemia, a gente teve bastante oportunidade de desenvolver intimidade com Deus. Será que a gente aproveitou essa oportunidade? Elias aproveitou a oportunidade que ele teve no meio da crise de desenvolver intimidade com Deus. Ele ficou atento às orientações de Deus. Ele foi muito obediente. Deus orientou. O que ele fez? Ele foi para outra cidade buscar refúgio, e naquela cidade ele fez a diferença. Naquele lugar ele desenvolveu o relacionamento com as pessoas daquele lugar. Ele foi morar na casa de uma viúva pobre, que só tinha um filho. E juntos ali, embora vivendo com bastante restrições, eles viram Deus fazer coisas incríveis. Eles viram Deus multiplicar o pouco que eles tinham. E aí ele ajudou aquela família a superar grandes crises. Depois você lê com calma, isso aí está no capítulo 17 de 1 Reis, você vai ver como Elias lidou com essa situação, como ele se relacionou com essa família, ajudou essa família, foi ajudado por essa família. No momento oportuno, Deus fala com ele, orienta ele, ele volta para a terra dele. E aí, eles estavam em quê? Em momento de retomada. Agora nós estamos em momento de retomada, né? Parece que a crise está passando, as coisas começam a voltar ao normal. Então, nesse momento dessa crise, dessa seca, ele volta e ele orienta os governantes como agir nessa retomada. E agora, por estar revestido pela autoridade de Deus, por estar ainda mais preparado, as autoridades o escutam. Tomam muitas ações radicais, ações que custaram vidas. Pessoas foram mortas para essa situação ser revestida. Pessoas tiveram que ser punidas para essa situação ser revertida. E aí a gente pode pensar, nossa, que bom, tudo resolvido, né? A vida voltou ao normal, Elias ficou numa boa, né? Não. Imediatamente, depois que a crise passa, que a seca termina, as autoridades o acusam, o ameaçam pela sua fidelidade a Deus. Ameaçam a vida de Elias. E ele, ao ser confrontado, ao ser ameaçado, o que ele faz? A gente às vezes imagina, né, de novo, né, na primeira vez, ele foi lá, ele obedeceu a Deus, ele foi para a casa da viúva, ele mostrou para aquela viúva a vida de Deus, provaram juntos da graça de Deus, porque não tinham o que comer e Deus multiplicou. E agora, esse homem, o que ele vai fazer, né? Aí eu vou começar a acompanhar com você, a gente vai começar lendo 1 Reis 19, a partir do versículo 3. A gente vai ver na versão NVI, na Nova Versão Internacional, para que você possa acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, tá bom? Então, 1 Reis 19, 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Olha a atitude
desse homem que andou com Deus, que experimentou a graça de Deus num momento extremo, num momento pós-crise, num momento de retomada, num momento muito similar ao que nós estamos vivendo hoje, em que ele se posicionou e agora nós vamos ser chamados a nos posicionar. A sociedade está nos perguntando aonde está Deus, a sociedade quer ouvir o nosso posicionamento, o posicionamento do povo de Deus, e ao se posicionar ele teve a sua vida ameaçada. Tente se colocar nessa situação. O que ele fez? Ele fugiu. Mas o que eu aprendo e o que 2020 me diz? A primeira resposta que 2020 me dá é justamente que fugir não é uma opção. Deus criou a gente para viver conectado com Ele, num relacionamento íntimo, num relacionamento gostoso, agradável, um relacionamento igual ao que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem. Deus nos criou e nos convidou a isso. O que nós escolhemos? Através dos nossos primeiros pais, nós escolhemos fugir, viver longe, desconectado de Deus. Lembra o que a Anne Graham falou? Comentou? Nós pedimos para Deus sair da nossa vida, nós escapulimos. Esse isolamento de Deus nos fragiliza, nos desequilibra, nos incapacita de viver de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. A gente viveu um isolamento, não foi? Agora, recentemente, a gente percebeu o que é viver isolado. Nós ainda estamos vivendo em isolamento. Imagine você viver isolado, afastado da fonte da vida. Se você sentiu falta, você esteve isolado do seu ente querido, dos seus amigos, dos seus colegas, imagina estar isolado da fonte da vida. Qual vai ser a consequência? É a morte. Esse isolamento, essa fuga de Deus, é o que nós chamamos de pecado. E o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A consequência do isolamento de Deus, da fuga de Deus, é a morte. Morte do nosso corpo, morte do nosso espírito, uma morte eterna. Elias foge. Nós fugimos de Deus. O que Deus faz? Qual é a resposta de Deus? Vamos ler um pouquinho mais à frente? De repente, um anjo tocou nele, em Elias, e disse: levante-se e coma. Quantas vezes, em situações difíceis, em situações de crise, Deus não coloca um anjo, um mensageiro, um companheiro, alguém do seu lado para te dar uma força, para te chamar, para te fortalecer. Aonde está Deus? Deus está aí do seu lado. Quando você foge, Deus está aí do seu lado, Ele vai atrás de você. Ele providencia alguém, Ele providencia alguma coisa para te ajudar na caminhada, para me ajudar na caminhada. Nos lembremos, nós nos afastamos dele, mas Ele providenciou o próprio Filho dele, que se entregou, morreu na cruz e com o seu sangue quitou a nossa dívida, pagou a nossa dívida que era o pecado. E só através da morte de Cristo e da ressurreição dele é que hoje nós estamos reconectados com Deus. Então, por que não se deve fugir? Por que fugir não é uma opção? Porque Deus está sempre ao nosso lado, pronto para se reconectar conosco. Mesmo quando a gente foge, Ele vai atrás de nós e Ele busca essa reconexão. Deus está sempre ao nosso lado, pronto para reconectar-se conosco. Vamos caminhar um pouquinho mais. Deus se reconecta. Deus vai lá, providencia um anjo que acorda Elias e diz: come. O que Elias faz então? Quando ele
percebe essa atitude de Deus, esse passo de Deus em direção a ele. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Deus providencia a salvação, a reconexão. Deus providencia o nosso sustento diário, o suporte diário. Deus mandou um mensageiro, mandou um companheiro para ajudar Elias e sustentou Elias. Deu comida, alimento para Elias. Deus providenciou a salvação, a reconexão, mas também a manutenção da nossa fé. A segunda coisa que 2020 me disse foi que nós devemos preparar-se ou preparar-nos para a caminhada. A resposta nossa a esse primeiro passo de Deus, a esse convite para a reconexão, deve ser preparar-se para a caminhada ao lado dele. Como que a gente se prepara? Que tipo de alimento? O que é a nossa nutrição espiritual? O que representa aqui esse pão, essa água? Cristo é o pão da vida, não é? Ele é o nosso alimento. Então nós temos que nos conectar com ele e nos nutrirmos dele através de intimidade. Fazer um discipulado, ler a Bíblia, entender a Cristo, tentar a cada dia tornar-se mais parecido com Cristo, buscar equilíbrio, que você não consegue sozinho, mas é Deus que vai te ajudar a se equilibrar. A se equilibrar como? Estando em casa, dividindo o seu tempo entre a vida profissional, a sua vida com a sua esposa, a sua vida com os seus filhos, a sua vida com os seus pais. Separar um tempo para estudar, se dedicar à escola, mas ao mesmo tempo ter tempo para conversar com seus pais, com seus irmãos. Buscar conexão com aqueles que não estão fisicamente perto de você, mas estão disponíveis na internet. Uma conversa por WhatsApp, uma conferência por Zoom. Foi Deus que providenciou a tecnologia através do homem. Mas foi Deus que providenciou a tecnologia para nós. Ele nos dá os meios para que nós possamos nos nutrir. E ele insiste, ele vai atrás da gente. Se você durante a semana ler esse texto completo, você vai perceber que o anjo fala 2 vezes com Elias. Eu aqui li um trecho, mas se você ler o texto completo, você vai ver que o anjo acorda Elias, Elias come e volta a dormir. O anjo tem que acordar ele de novo. Deus é assim, Deus insiste. Quando você começa a fraquejar, quando você não está se nutrindo, ele arruma um meio, ele coloca alguém ou alguma coisa para chamar a sua atenção. Um irmão que te leva uma palavra, um filho seu que às vezes chega para você e diz: papai, você não sai do escritório. Papai, vem brincar comigo. É um pequeno mensageiro de Deus, dizendo para você que você tem que se equilibrar. A sua esposa ou o seu marido, às vezes, reclama: poxa, por causa dessa pandemia a gente não fica junto mais, não vai no cinema. Opa, faça o cinema em casa. Bota as crianças para dormir mais cedo. Vai ter um momento a 2 para sua esposa. A sua esposa está sendo um mensageiro de Deus para te dar um recadinho. O seu marido a mesma coisa. Ô amor, faz tanto tempo que a gente não sai para jantar. Esposa, faz uma comidinha gostosa, surpreende o seu marido. Se reconecta com ele, se reconecta com Deus. Deus insiste para que nós busquemos esse equilíbrio, para que nós nos alimentemos.
para que a gente possa fazer o culto doméstico. A gente não faz o culto doméstico porque um está na faculdade, o outro está na escola, o outro está no trabalho. Agora está todo mundo em casa. Vamos fazer culto doméstico. Vamos em família buscar Deus. Vamos em família nos nutrir. Ah, eu não posso ir na igreja porque eu não tenho dinheiro para o ônibus, porque eu estou sem gasolina no carro. Não precisa, é só você ligar o seu celular e conectar-se com os irmãos. Deus providenciou a tecnologia. Então, não tem desculpa. A gente arruma muita desculpa. Mas Deus providencia o nosso sustento e nos ajuda a perseverar na caminhada. Então, devemos nos preparar, porque Deus está ao nosso lado, providenciando o que precisamos. Avançando mais um pouco, Elias se fortalece, se nutre, continua sua caminhada, e aí a Bíblia diz que ali, no Monte Horebe, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aí, Elias? A terceira coisa que 2020 me disse foi esconder-se jamais. Não entre na caverna, mas se você entrar, Deus vai te chamar para fora. E aí sai dessa caverna. Sai desse esconderijo. Ai, mas eu tenho medo. Eu tenho temores. Sim, você vai ter medo. Você vai ter temores. Elias estava com medo. Ele entrou na caverna. Ele se escondeu de Deus. E o que Deus faz? Chama ele. No momento em que Deus o chama, veja o que Elias fez. Ele, Elias, respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. Elias se derrama perante Deus. Deus o chama para perto. Deus o acolhe. E ele se derrama perante Deus. Ele fala tudo aquilo que ele está sentindo. Ele coloca aos pés de Deus as inquietudes dele, as dificuldades dele. Tem um livro do Augusto Cury, que é Jesus, o melhor psicólogo que existiu. Eu recomendo essa leitura para você. Realmente, Jesus é o psicólogo. Ele é o terapeuta. Deságua, fala para ele a tudo que está no seu coração. Conte os seus problemas, conte aquilo que te angustia. Nós não devemos nos esconder de Deus, porque Deus está sempre ao nosso lado, atento a nos ouvir e a nos consolar. E Deus responde. Sabe o que Deus diz para Elias? Quando Elias abre o coração, fala diante de Deus, confia em Deus, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Deus está te respondendo agora. Deus está me respondendo agora. No meio de todo o nosso temor, de toda a nossa amargura, diante de tudo que nós estamos passando, Deus está dizendo para você: eu estou na área, eu estou contigo, estamos juntos. Eu vou passar por aqui. Eu estou por aqui. Fique na minha presença. Fique no monte. O Monte Horebe representava a presença de Deus. Estar no Monte Horebe significava estar na presença de Deus. Mantenha-se na presença de Deus. Ele te dá a salvação. Ele te sustenta. Ele providencia o que você precisa. Ele está ao seu lado para ouvir os seus temores, para ouvir os seus problemas, para te consolar e dizendo para você: eu estou aqui. Caminhando já
para a última parte, a quarta coisa que 2020 me disse e pode hoje dizer para você também. Assim que Deus responde, olha o que acontece. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Muitas das vezes a gente acha que Deus vai se manifestar de maneira estrondosa, grandiosa, né? Eu vou achar Deus aonde está aquela euforia. E na vida de Elias isso realmente aconteceu. Não é à toa que Deus faz ele passar por essa experiência. Deus esteve com Elias em diversos momentos de grandes fenômenos naturais. Elias vivenciou seca, tempestade, fogo descendo do céu, até mesmo eventos extraordinários, sobrenaturais. Elias teve a experiência de correr mais rápido que o carro de cavalos do rei. Ele ganhou a corrida dos cavalos. Ele chegou na frente do carro de cavalos. Então, Elias experimentou coisas grandiosas, extraordinárias, coisas estrondosas, mas naquele momento, Deus queria ensinar para Elias. E Deus queria estar com Elias, pacificando o coração dele, trazendo paz. Deus se fez presente na brisa suave. E não nos grandes fenômenos que tinham acontecido. Eu não estou dizendo que Deus não estava presente e não estava conosco durante toda essa confusão que nós passamos. Muito pelo contrário, né? Tudo que eu estou conversando com você nessa manhã é justamente para mostrar que Deus está presente nos momentos de tribulação, providenciando o que você precisa, te dando salvação, te ajudando, te ensinando, te sustentando. Mas chega um momento em que Ele quer estar contigo na calma, na quietude. No momento em que você se abre diante dele e precisa de uma resposta tranquila, precisa de um alívio, de um refrigério. A quarta coisa que 2020 me disse foi: buscai a Deus sempre. Buscar a Deus sempre. E Ele vai se apresentar diante de você, te dando discernimento. E foi exatamente o que Ele deu a Elias. Observe que passou a tempestade, passou o fogo, passou o terremoto. Elias continuou na caverna. Elias teve o discernimento de esperar e identificar aonde Deus estava se manifestando, de que forma Deus estava se apresentando a ele. E no momento de intimidade com Deus, Deus vai te dar esse discernimento. Eu tive experiências muito fortes com Deus durante essa pandemia, em que Deus ia me dando discernimento, ia me guiando no meio da escuridão. Nesses momentos em que nós temos tanta discussão de mudança climática, de estiagem, fogo nas matas, ora, são eventos um pouco similares com o que estava acontecendo naquele tempo de Elias, né? Os nossos tempos não são muito diferentes do tempo de Elias. Existem todos esses fenômenos. Deus está presente em muitos deles, mas muitas das vezes Deus não quer se apresentar a mim, não quer se apresentar a você no meio dessa confusão. Ele quer que você tenha discernimento, que você saiba identificar como Ele está se apresentando para você. Como a gente viu na primeira pregação desta série, a gente precisa entender a vontade de Deus.
E para isso eu preciso desenvolver intimidade com Deus. A gente precisa buscar Deus, porque Ele está sempre ao nosso lado, nos dando discernimento. A experiência de Elias o ajudou a ter esse discernimento. Assim como Elias fez, o comportamento que ele teve de buscar refúgio em Deus durante a crise, lá na época da seca, o nosso grupo também teve esse comportamento, né? Nós buscamos refúgio em Deus, nós buscamos nos conectar. Elias foi para uma outra cidade se conectar com a família daquela viúva. Nós também fizemos isso durante a pandemia, nós nos conectamos com muitas pessoas diferentes. Hoje nós temos um grupo enorme de pessoas que nos acompanham pela internet. Então nós fizemos isso também à semelhança de Elias, né? Nós tivemos que seguir regras, protocolos, reaprender a viver, nós reagimos à mudança. Elias teve que reaprender algumas coisas naquela época, né? E a gente está vivendo justamente agora um momento de retomada. O futuro ainda é bastante incerto, mas parece que as coisas estão se normalizando, pelo menos aqui no nosso país, né? Esperemos que não haja uma segunda onda como houve em outros países, clamamos a Deus por isso, mas ainda é bastante incerto, né? Muitas cidades já voltaram à fase verde, já estão começando a abrir espaços públicos, restaurantes, shows, mas precisamos, como povo de Deus, ter responsabilidade. As autoridades e o povo esperam o nosso pronunciamento, esperam a nossa voz, como as autoridades esperavam a voz de Elias naquele momento. E quando você se pronuncia, mostrando que você tem responsabilidade, mostrando que você teme a Deus, você pode passar pela experiência de Elias. Você pode ver a sua família ameaçada, você pode ver você próprio ameaçado, injustiçado. Isso me faz lembrar também de Jesus. Jesus foi injustiçado, Jesus foi mal interpretado, Jesus sofreu perseguições, assim como Elias. Só que, diferentemente de Elias, diferentemente de nós, muitas das vezes fugimos da presença de Deus, ele nunca fugiu da presença de Deus. Ele sabia que Deus estava ao lado dele. Ele sempre estava se nutrindo, se preparando para a caminhada. Ele tinha intimidade com Deus. Ele jamais se escondia, ele se refugiava em Deus. E ele buscava o Pai. Ele estava sempre vivendo de maneira equilibrada. Ao ver a experiência de Elias, que representa a cada um de nós, os homens com as suas fraquezas, com as suas altos e baixos, e olhando para a vida de Jesus, que é o nosso modelo, a gente pode aprender com essas duas experiências. E a gente pode seguir firme caminhando com Deus. Nessa pandemia, a nossa família passou por diversas dificuldades. A gente tinha que ficar todo mundo junto em casa, incerto do que estava acontecendo. E Deus trouxe um elemento para nós de mudança que foi muito interessante. A gente, antes da pandemia, estava procurando mudar de casa, quando explodiu a pandemia, a gente, opa, agora vamos esperar, mas no meio da confusão, Deus agiu e nos deu a oportunidade de mudar de casa. E aquilo trouxe muita insegurança. E eu, às vezes, ficava amargurado pensando, Deus, isso é teu mesmo? É tu que está nos dando essa oportunidade? Ou isso é um desvio de atenção? Deus, eu quero estar conectado contigo. Você está aqui, esse evento que está sendo proposto para a gente, que é essa mudança, tu estás presente aqui ou não? E à medida que as coisas iam avançando, quem já mudou, já negociou casa, sabe o processo enorme que é. O nosso processo começou lá no mês de maio, junho, ainda não terminou, ainda tem coisas incertas em todo esse processo de busca financiamento, isso, aquilo.
mas Deus foi nos mostrando passo a passo. Isso não nos privou de ter muitas incertezas, ter muitas amarguras, ter momentos de angústia, momentos de euforia, momentos de nos privarmos de algumas coisas, crises, porque isso tudo gera estresse. Então, era mudança no meio da mudança. Tinha momentos que a gente fugia e Deus ia lá e nos chamava de volta. Teve momentos em que nós conseguimos caminhar, perceber que Deus estava providenciando tudo aquilo. Tinha momento que a gente tinha vontade de se esconder. Surge às vezes algum entrave aí que a gente quer sair correndo. Mas Deus vinha e nos consolava. Deus vinha e dizia, eu estou aqui com você. Calma, aquieta o teu coração. E a gente continua buscando a Deus, porque isso não terminou. Eu tenho certeza que isso vai terminar, de acordo com a vontade de Deus, seja qual for, e vai vir um novo desafio. Covid vai passar e vai vir um novo desafio. E nós vamos ter que continuar buscando onde está Deus. A gente vai ter que continuar buscando a presença de Deus. Terminando, como então eu respondo a essa pergunta? O que 2020 me disse quando eu perguntei ou quando eu ouvi a pergunta, onde está Deus? 2020 me disse que fugir não é uma opção. Preparar-se para a caminhada, sim, é uma opção. Esconder-se jamais e buscar a Deus sempre. Por quê? Porque Deus sempre está respondendo a mim. Ele está sempre ao meu lado. Em cada um desses momentos de fuga, de caminhada, de esconderijo, de busca, Ele está sempre pronto a me resgatar. Ele está sempre pronto a reconectar-se comigo. Ele está sempre providenciando o que eu preciso. Ele está sempre atento à minha oração, ao meu clamor. Ele me responde e Ele me dá o discernimento para eu encontrar Ele. Ele me traz paz. Ele me traz alívio, refrigério. E é isso que eu desejo para você nessa manhã. Eu desejo que Deus esteja sempre ao seu lado, que você sinta essa presença de Deus, que você tenha paz, discernimento de Deus. Para que quando você se pergunte, Deus, aonde tu estás? Você saiba que Ele está ao seu lado. Abaixa a sua cabeça. Vamos agora, por alguns minutos, colocar diante de Deus as nossas dúvidas, as nossas angústias. Pergunte para Ele sinceramente, Deus, aonde tu estás? Como eu posso te enxergar? Como eu posso te encontrar? Como eu posso me reconectar e caminhar contigo? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos pela sua graça, por Jesus, que nos reconectou contigo, Pai. Nós te pedimos que tu nos ajude a nos mantermos sempre firmes na nossa caminhada. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas, pelos nossos vacilos, pelas dúvidas do nosso coração. Nos traz paz, nos traz refrigério, nos ajuda a enxergar a Ti, a entender a Tua vontade para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos irmãos. Ajuda-nos a estar mais perto de Ti, a cada dia. No nome de Jesus é que nós te oramos. Amém.